Graça e paz, amados irmãos. A palavra dessa noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso de número 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide de minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: Siga-me. Meus amados irmãos, essa palavra poderosa do nosso Senhor nos traz um momento muito importante, um momento que todo cristão vai passar mais dia menos dia. É um momento de restauração. Por quê? Nós vamos passar por um momento de restauração. Porque somos fracos. Porque a nossa vida cristã é cheia de altos e baixos. Nós vemos aqui que todos os dias precisamos ser restaurados e tratados pela palavra de Deus, pela correção do Senhor, por meio da sua palavra e por meio do convencimento do teu Espírito Santo. Nosso querido Pedro, que é essa figura tão emblemática nos evangelhos e nas suas cartas também, mas principalmente nos evangelhos, porque nos mostra um homem com uma impetuosidade, um homem com uma coragem, nos mostra um homem capaz de ser um instrumento usado para fazer afirmações maravilhosas, como a afirmação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como a afirmação: Para onde iremos, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. A afirmação: antes que todos venham te negar, eu não te negarei. São afirmações profundas. Algumas delas nós sabemos que foram iluminadas pelo Espírito Santo, reveladas pelo Espírito Santo, como a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Revelação vinda do Espírito Santo. Mas a última afirmação de Pedro não veio do Espírito Santo, veio da sua carne. Ainda que todos venham te negar, eu não te negarei. Nós sabemos que isso não ocorreu. Pedro negou a Jesus. E Jesus disse isso a ele quando Pedro queria impedir que Cristo fosse à cruz. Não, não, Senhor, não vamos permitir que vá para a cruz. E ali Jesus disse: Afasta-te de mim, Satanás, pois não cogitas as coisas de Deus. Nós vemos então que Pedro precisou ser restaurado porque ele se afastou da vontade do Senhor. Então, como que aquele que é discípulo, que segue a Jesus, aquele que teve afirmações tão profundas, foi capaz de se afastar do caminho de Jesus? Da mesma maneira como eu e você podemos nos afastar do caminho de Jesus Cristo, quando, infelizmente, deixarmos que a decepção corroa a nossa alma e o nosso coração. Primeiro ponto importante:
sobre essa questão é que Pedro se decepcionou após a prisão de Jesus, porque Pedro, ele achava que Jesus Cristo seria um libertador político. Por isso, ele chegou a essa conclusão. A essa decepção, porque outrora, no Evangelho, ele perguntou para Jesus: é certo pagar impostos? Essa pergunta mostra o quê? A insatisfação de Pedro a se submeter ao Império Romano. E uma pessoa que não consegue se submeter às autoridades também não vai conseguir se submeter à vontade do Senhor. E é por isso que Jesus pergunta, depois da sua terceira aparição, após a vitória da cruz, após a sua ressurreição, ele vai até Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele aparece na praia, há uma pesca maravilhosa, ele ceia, ele come aquele peixe frito, assado, delicioso, está em comunhão com os seus discípulos novamente, e ao fim desse momento, dessa celebração, ele chama Pedro de canto e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E ele diz o quê? Cuide dos meus cordeiros. Quando somos restaurados, queridos, aprendemos que temos que viver em submissão ao Senhor. Aprendemos, quando passamos pela cruz, que devemos cuidar do nosso próximo. A restauração da cruz nos leva para um alvo primordial, e esse alvo é restauração de almas. O verdadeiro discípulo de Cristo que é restaurado, que é confrontado quando pensa que tem que estar acima de tudo, o discípulo de Cristo é guiado pelo Espírito Santo a ser usado por Deus para restaurar vidas que estão sofrendo. Pedro também se decepcionou, porque ele tinha uma grande dificuldade de perdoar. Por isso, no Evangelho, ele faz outra pergunta. Devemos prestar atenção sobre essas questões. Quantas vezes eu devo perdoar? Pedro era uma pessoa orgulhosa, tinha uma grande dificuldade em perdoar. Por isso ele pergunta 7 vezes. E Jesus, de uma maneira alegórica, diz 70 vezes 7. Por dia, 490 vezes. Não sabemos que é muito mais. Mas Pedro tinha uma grande dificuldade em perdoar. E Jesus novamente: Simão, filho de João, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E um verdadeiro pastorado, um verdadeiro cuidado, não é feito somente com cajadada. Não é feito somente com correção, com exortação. Mas o verdadeiro cuidado e pastoreio é feito com perdão. O pastor, o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas, estende o perdão para as suas ovelhas todos os dias. Então não há como passarmos pela cruz sem perdoarmos aqueles que nos ofendem. Nossos irmãos, nossos patrões, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos familiares. Quem passa pela cruz é usado para restaurar vidas. Quem passa pela cruz é usado para liberar perdão. Outro momento importante. Pedro se decepcionou com Jesus, porque
Pedro não queria que Jesus enfrentasse a cruz. Pedro não queria passar pelo momento do sofrimento, pelo momento da provação. Pedro queria que as coisas fossem do jeito dele. Muitos cristãos esmurecem e perecem em sua fé, porque acham que Deus tem que operar da maneira que ele acha que é certo, da maneira que ele quer, e por isso se frustra. Não. Em nenhum momento Jesus nos diz a sua palavra que ele tem que estar submisso à nossa vontade, que as coisas têm que ser da nossa maneira, segundo a nossa razão, segundo a nossa convicção. Não. Quem é soberano é o Senhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro fica magoado. Como ele está insistindo? Ele sabe que eu amo ele. Mas ali Jesus está fazendo essa restauração. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. E cuidar das ovelhas está disposto a passar pelo momento da provação e da privação. Jesus não nos salva para cuidarmos das pessoas só quando tudo está bem na nossa vida. Às vezes a tua alma está sofrendo, teu coração está chorando, e Deus coloca pessoas ao seu lado, na sua frente, para que você cuide. Mesmo você não passando por um momento que você queria passar. Mesmo você querendo estar isolado. Mas aquele que passa pela cruz tem que estar submisso à vontade de Deus e tem que enfrentar o vale da provação. E durante esse processo não pode se abster de cuidar de vidas e de pessoas. E é por isso que Jesus nos ensina aqui. Quem passa pela cruz é usado para restaurar vidas. Quem passa pela cruz é usado para liberar o perdão, para praticar o perdão. Quem passa pela cruz é usado por Jesus Cristo, mesmo no momento de dor, no momento de provação, para cuidar do seu próximo. Que essa palavra possa nos fortalecer, nos encorajar a passarmos pela cruz e a sermos restaurados todos os dias por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.